saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos que brilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Bom dia, bom dia. Que sexta-feira abençoada. A gente já começa tendo esse privilégio imenso de adorar ao Senhor, de orar juntos, de termos aqui esse momento de comunhão para nos encorajarmos mutuamente no caminho da eternidade. E para mim é sempre mais do que um simples privilégio, é algo extraordinário, sobrenatural, a gente poder compartilhar, a gente poder se associar com irmãos para que a gente possa colaborar com a fé, colaborar com a paz. E esse é o intuito, o desejo do nosso coração aqui, crendo que o Senhor está entre nós. Ele prometeu estar onde houvessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria. Nós temos uma multidão aqui nessa live, né? Quem está vendo aí o número sabe. Mais de meia dúzia. Vamos lá? Contando comigo, né? Eu queria, antes de a gente conversar, para que essa palavra sirva de estímulo para mim e para você nessa manhã, para continuarmos no caminho reto do Senhor, eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus esteja assistindo o seu coração. Não sei como é que você passou a sua noite, não sei como foi a sua semana, mas é fato que o Senhor viu e o Senhor está com você. E se a gente está vivo aqui é motivo de alegria, motivo de gratidão e motivo também de pedirmos que Ele nos ajude a chegar até o final dessa jornada aqui. Vamos orar?
Pai, eu quero te agradecer por essa semana que se finda, ó Deus amado. Quero te agradecer, ó Pai, pela noite que o Senhor nos deu, pelo ar que respiramos, pela vida, ó Deus, que o Senhor tem nos permitido ter. Eu quero te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor aceite a nossa vida, o nosso coração, as nossas orações, ó Pai, diante do Senhor, e nos ilumine, nos dê, ó Deus amado, a revelação da Tua boa, agradável e perfeita vontade, a fim de que não estejamos entregues simplesmente às nossas pulsões, ó Pai, mas de verdade sejamos dirigidos pelo Teu Espírito, para que Ele nos habite, Senhor amado, tirando toda imundície, tirando todo o lixo, todo o peso desnecessário, Senhor, que temos carregado, e, ó Pai, nos enchendo da Tua presença, que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com vocês aqui algo narrado, está narrado em todos os evangelhos, mas sobretudo de Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu queria ler aqui a passagem de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, não é? Começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os, novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. É um momento de agonia do Senhor Jesus. Momento de a palavra, os evangelhos, a Bíblia, ela traz sim a humanidade, a humilhação que Jesus passou. A humilhação dele não foi simplesmente lá na cruz. A humilhação dele é que o autor da vida, o Senhor, o Criador do universo, o Rei de todas as coisas, ele se torna gente, vem aqui desfrutar desse caos aqui, exposto exposto à morte e sofrendo a morte, sendo humilhado, sendo destratado, sendo morto, sendo afrontado por pecadores, não tinha nem lugar para nascer. E aqui a gente vê a agonia de Jesus. Meu Deus, que triste. A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte, e quando ele orava, ele suava gotas de sangue, e orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E os discípulos ali dormindo. Alguns dizem, já ouvi alguém dizer, isso é inferência, isso é conjectura, não tem nada de concreto aqui. Alguns dizem que os discípulos tinham jantado e bebido muito vinho, por isso estavam sonolentos, mas o fato é que quando nós mais precisamos estar de pé, a gente às vezes está adormecido na nossa fé. Quando nós mais precisamos de guerra interior, de estarmos prontos para o tranco que acontece, a gente dá aquela vacilada. E a gente aprende isso nesse texto aqui. E ainda que o Senhor Jesus houvesse encorajado os seus discípulos, chamados eles para a oração, eles dormiam. Nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Mas o que eu queria deixar com você aqui é que aquilo que o profeta Isaías diz: é pelas suas feridas que nós somos sarados. E a agonia de Jesus ali, a perseverança dele,
embora ele soubesse que, já pensou você sabendo que daqui a pouco na carne você vai sofrer o que ele sofreu? Ser crucificado, os cravos nas suas mãos, a dor terrível física que ele passou e também o peso espiritual do pecado, de toda a maldição da criação. Porque Deus disse lá em Gênesis, quando do pecado do homem, maldita será a terra por causa de ti. E Cristo veio trazer exatamente a redenção dessa maldição. Toda a culpa, todo o peso da culpa do cosmos, de toda a história, estava sobre ele. As nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas atrocidades, toda a nossa maldade foi castigada nele, todo o peso foi sobre ele. Imagine você, vai chegar daqui a pouquinho a dor. Às vezes a gente sofre de repente de ir ao dentista, né? Daqui a pouco parece que vai ter a picadinha da anestesia no dente, você às vezes nem sente a dor da interferência ali, do aparelhinho, né? Aquele motorzinho ali, mas você sente a picada, você já fica tenso, nervoso. Quanto mais estando sobre ele, sobre o autor e consumador da nossa fé, toda a maldição da humanidade, porque nele todo pecado é perdoado, de todos os seres humanos, na história de todos os tempos, bastando crer nele. Mas você diz assim, mas e aqueles que morreram sem ele? Aqueles que o esperaram foram redimidos? Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, assim diz a Bíblia. Mas o meu ponto aqui hoje é que você e eu somos sarados quando nós olhamos para a agonia, para a angústia de que Jesus sofreu. A gente aprende também que nem sempre Deus vai nos livrar das nossas angústias, porque ela tem um propósito para nós. Nem sempre o Senhor vai te livrar da angústia. E Ele é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo. Ele suou gotas de sangue e Ele disse, ainda que Ele desse o seu lado carne, seu lado humano, desse aquela angústia de dizer que, se possível, me tira daqui. Mas se não for, eu estou pronto para o Senhor. É assim que a gente vai, a gente não desiste, porque o capitão da nossa fé, o general que está na frente do exército dele, ele não se acovardou diante daquilo que lhe estava proposto. E o que está proposto para mim é morte para esse mundo, o que está proposto para você é morte para esse mundo, não é viver aqui das benesses, das ilusões, porque a grande fantasia, vida nesse mundo. Jesus é a vida. Ele é a vida e Ele morreu para que Ele levasse o meu pecado e mostrou para mim e para você que também a gente morreria. E foi exemplo para os seus discípulos. Conquanto não tivessem morrido ali, mas Pedro, a gente sabe que, por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi decapitado, foi passado ao fio da espada, que estava ali com ele. E todos os discípulos, exceto João, que ficou isolado ali na ilha de Patmos, todos os outros foram mártires. Paulo, por exemplo, que veio depois, né, foi decapitado. Dizem que lá onde está construída a capela de São Pablo, foi onde quicou por 3 vezes a cabeça de Paulo ali, ou seja, para que nós pudéssemos entender que a fidelidade de Deus até a morte nesse físico aqui, ela é exatamente o nosso galardão de estarmos desfrutando da vida eterna. É pelas feridas de Jesus que nós somos sarados. E às vezes nós estamos tão fraquejando na nossa fé porque de repente você foi abandonado por alguém, de repente você não conseguiu adquirir o bem que você tanto planejou e achou que Deus tinha a obrigação de te dar isso. Jesus não sofreu o que sofreu para me dar, para ser barbado dos meus caprichos, para me adular, para dizer que eu tenho razão sempre. Ele morreu como morreu, sofreu como sofreu, para me mostrar o caminho. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
para que eu entendesse a gravidade do meu pecado. Eu entendesse que o meu pecado mata, mas que eu entendesse que também que nele há o perdão para mim. Nele há o perdão. E a vida passa exatamente por isso aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que ele disse. À medida que cremos nele, nós somos curados de toda a idiotice, de acharmos que a nossa infelicidade está na não realização aqui nesse mundo. A nossa infelicidade, ao contrário, está exatamente na realização nesse mundo, longe daquele que nos chamou para a vida eterna, nos resgatou do império das trevas para nos trazer para o reino do Filho do seu amor. E aí a gente olha o estilo de vida que Jesus teve aqui, porque é com ele que a gente aprende a ser gente. Ele é o primogênito da criação. É com ele que nós aprendemos a ser gente. E é com ele que nós aprendemos como Deus é. É com ele que a gente aprende o que tem valor de verdade. E não com os poderosos dessa terra, que são tão mortais quanto você e eu. Como diz lá no Salmo 46, não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Eles morrem e morrem com eles seus projetos, seus sonhos, seus planos. Mas a gente confia no Senhor. A gente confia em Jesus Cristo. Em quem você tem depositado a sua confiança? Quem tem sido o seu exemplo de vida? Um artista? Um esportista? Óbvio, a gente aprende algumas coisas com essas pessoas, sim. Mas o fato que, se você e eu somos cristãos, o exemplo de vida para nós é Jesus Cristo. Paulo não disse? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se você e eu não temos tido essa percepção de sermos imitadores de Jesus, inclusive nos seus sofrimentos, na sua fidelidade em meio ao absurdo da injustiça sofrida contra si mesmo, à ofensa dos homens contra si mesmo, ele perdoou. Ele não arregou, como diz aqui no interior de Goiás. Né? Ele não se acovardou, embora a sua carne sentisse os efeitos, mas ele diz, olha, eu falo para o Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. E quantas vezes a gente tem sofrido é porque, não porque o Senhor tem feito a vontade dele, mas ele não tem feito a nossa. Essa é uma das causas da depressão. É a nossa vontade não sendo feita, a coisa não acontecendo do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Isso causa em nós muitas dores e sofrimentos. É a raiz, sim, de depressões. Porque nós não temos sido capazes de entender que nós não somos filhos dessa geração aqui. Que nós somos aqui, todos os planos que nós fizermos vão morrer aqui. Mas quando nós entendemos que Jesus veio para nos redimir exatamente dessa ideia de vida aqui, para nos salvar do pecado, não só o pecado pontual que a gente comete, mas do pecado que a gente é. Porque nós somos pecados. Ele lateja, ele pulsa, ele está impregnado na nossa natureza. Eu posso às vezes não cometer, tanto que você vai ver Jesus dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, por exemplo, não adulterarás, eu porém vos digo que todo homem que olhar com olhar impuro para uma mulher, no seu coração já adulterou com ela. Há em nós essa pulsão pecaminosa, latente, presente, que faz parte da nossa natureza e foi exatamente para matar essa natureza pecaminosa que Jesus morreu na cruz. Ele morreu a nossa morte, não para que a gente pudesse continuar vivendo como se a gente fosse senhor do destino, mas para que a gente fosse redimido para voltarmos para o caminho de onde jamais deveríamos ter saído, de onde jamais deveríamos ter desobedecido o Senhor. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós somos sarados. Da estupidez de viver, da burrice de existir, de sermos esse brucutu espiritual, de sermos embrutecidos espiritualmente. Nós somos sensibilizados para o caminho do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De repente você tem estado num momento de angústia porque tem tido perdas aqui nessa terra, não tem alcançado o que gostaria de alcançar,
tem sido injustiçado. Nosso exemplo é Jesus. Pelas suas feridas nós somos sarados. Porque nele nós aprendemos de fato qual que é o sentido de existir. Ou você tem vivido a sua vida como quem nasceu, aprendeu que precisava de uma profissão que fizesse você ganhar bastante dinheiro para ser respeitado nesse mundo, fazer sucesso, ter milhões de seguidores na sua rede social, ganhar milhões de curtidas nas suas postagens, ser admirado, ser aplaudido nesse mundo aqui. Você acha que foi para isso que Jesus veio fazer você grande aqui? Olha para Ele. Pelas suas feridas nós somos sarados. Aquele que suou gotas de sangue, aquele que foi humilhado, cuspido, esbofeteado, aquele que foi xingado, aquele que foi morto, morte dolorosa. A morte de cruz é uma morte extremamente dolorosa. Aquele que sofreu no seu corpo o castigo que nos traz a paz. A paz nós só vamos ter quando nós olharmos para as feridas de Jesus, olharmos para o general da nossa fé. Eu queria deixar essa meditação tão simples, tão singela com você nessa manhã, mais simples e singela, todavia de implicações e consequências radicais e profundas, definitivas. Muda o senso de direção da nossa existência, muda o sentido da nossa vida, muda a percepção. Nós vamos sendo agora reeducados no caminho da luz. Que você possa meditar nisso, agradecer ao Senhor por todas as dificuldades que você tem passado nos últimos dias, porque elas é que têm te feito aproximar-se do Senhor. Entregar-se a Ele de verdade, não só de boca, não só pegando um cargo numa igreja, não, entregar o seu caminho fora dos templos, no chão da vida, na sua intimidade. Fazer de Jesus, de fato, o rei que governa as afeições do seu coração, que te ajuda aí a subjugar o pecado latente, pulsante dentro de você. Foi para isso que Ele morreu, para nos dar vida de verdade. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Mas olha o estilo de vida que Ele viveu. Ele é o exemplo. Não está nas coisas, não está nos bens. Embora isso pode até acontecer. A gente não vai ser tolo aqui de falar, não, a gente precisa do dinheiro, sim, precisa. Mas Ele não é o nosso Deus, a gente não é Ele que manda na gente, é a gente que manda nele. É a gente que governa, é a gente que é feito pelo Senhor, rei e sacerdote. Não reis para reinarmos sobre as outras pessoas, mas para dominarmos, subjugarmos a nossa natureza caída, a nossa carne, para ministrarmos a nós mesmos o amor de Deus, a presença de Deus. Amém? As pessoas têm me perguntado aqui sobre a nossa igreja. Sim, eu sirvo na Igreja de Cristo Jardim Atlântico, aqui em Goiânia. Nós temos voltado agora de forma progressiva e assim, ainda muito primária, as nossas reuniões presenciais. E se você quiser estar comigo agora no próximo domingo, dia 27, né, se eu não me engano, isso, domingo é 27, às 19 horas, a gente vai estar lá reunido. Venha participar comigo, venha ouvir a palavra, venha adorar a Deus, venha participar da ceia com a gente, caso você possa. Tá bom? Eu queria também agora orar por você, pela enfermidade, pelos enlutados. Meu Deus, como tem sido tempo de luto, de perplexidade, de dor, de angústia. Mas não é o fim aqui para mim e para você. Por maior que seja a dor que você passe, nós ainda temos algo que nos aguarda na eternidade. E a gente é inevitável dor nesse mundo caído. Não há como vivermos nesse mundo inimigo de Deus e não padecermos dores e aflições aqui. Jesus mesmo disse. Ele não disse? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci. E vencer o mundo não é vencer de acordo com se colocar nos pódios, em primeiro lugar, dos pódios dos sucessos, das feiras de vaidade dessa existência. Mas vencer é exatamente seguir essa jornada aqui e não se corromper, em nome de Jesus. Mês de julho, férias, nós não teremos live aqui, tá bom? Férias.
A gente vai voltar em agosto, tá? Se o Senhor permitir. Então hoje é a nossa última live dessa série da caminhada de oração nesse primeiro semestre. E aí a gente, se o Senhor permitir, a gente volta na primeira semana de agosto, tá bom? Mas enquanto se você está aqui em Goiânia, se você quiser participar comigo, a gente está na Igreja de Cristo Jardim Atlântico aos domingos às 19 horas, tá bom? Mas eu quero orar, a gente está conversando muito, né? Quero orar por você e com você, para que o Espírito Santo de Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio dessa caminhada junto aqui com os meus irmãos, ó Pai, e pedir-te, Senhor, que em nome de Jesus, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, que o Senhor possa assisti-los, ó Deus, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, afofando a sua cama, trazendo paz, Senhor, trazendo alegria da recuperação, ó Deus, e a boa notícia venha refrescar, ó Pai amado, refrigerar a alma daqueles que têm estado ansiosos, ó Pai, ao redor desse ente querido. Quero pedir do Senhor a provisão para o teu filho e para a tua filha, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor abra as portas, Senhor, do ganho material para que tenham o pão na mesa, que não falte, Senhor amado, aquilo que é necessário para a sua subsistência, Senhor, de forma digna, Deus. Visita, Senhor amado, os corações enlutados, aqueles que têm perdido, Senhor amado, os seus entes queridos, Senhor. Tanta gente, ó Pai amado, tantos irmãos queridos têm, ó Pai, perdido pai, mãe, irmão, ó Deus amado, marido, esposa, filho, ó Senhor, quanta dor a gente tem visto nesses dias. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um que tem nos solicitado a oração. O Senhor sabe, nós temos nomeado cada um diante do Senhor, e agora, associado com os meus irmãos aqui, eu coloco aqueles que têm me pedido e aqueles, Senhor amado, que têm pedido aos seus filhos, Senhor, o consolo e a força para prosseguir, ó Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, que seja um dia de paz, ó Pai, para teu filho e tua filha, um dia de alegria, um dia de força, ó Deus amado, de vitória sobre a carne, de vitória sobre a influência do diabo, de vitória, ó Deus amado, sobre a influência do mundo, ó Pai. Que seja assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Se o Senhor permitiu, também eu vou sentir falta, viu, Vilda? Se o Senhor permitir, a gente volta então na primeira semana de agosto, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha um ótimo final de semana. Um abração.